A outra diferença maior que existe entre a Igreja Ortodoxa e o catolicismo romano encontra-se na doutrina do pecado. Já assinalamos em um vídeo anterior que a primeira grande diferença tem a ver com a doutrina da Santíssima Trindade. Agora precisamos, nesse vídeo, mostrar a diferença que existe entre a doutrina do pecado, conforme desenvolvida por Agostinho no Ocidente cristão, e a doutrina do pecado como ensinada pelos padres capadócios lá no Oriente cristão. E, portanto, a diferença entre a doutrina do pecado da Igreja Ortodoxa e a doutrina do pecado do catolicismo romano. Para este último, a doutrina do pecado foi bastante influenciada por Agostinho, que foi um bispo da igreja no norte da África, que estava ligado ao papado, e ele começou a ensinar que o pecado, desde Adão, desde a queda de Adão, tornou a natureza humana pecaminosa. Assim, o homem passou a ser naturalmente mau, de acordo com Agostinho. E isso fez com que, ao longo da história da Igreja, os cristãos aqui no Ocidente se enchessem de culpa, porque a Igreja ensinava que eles possuíam uma natureza pecaminosa. E, portanto, nada que eles pudessem fazer alteraria isso. Segundo a Igreja e o próprio Agostinho, havia como solução e remédio o primado da graça. Ou seja, a graça era aquela que causaria a fé no coração dos homens. E a graça aqui foi sendo compreendida apenas como um atributo divino, um favor divino responsável por causar a fé no coração dos homens. Foi assim que os homens se tornaram reféns da instituição da Igreja, que através dos sacramentos ensinava que a graça de Deus, ela causava a graça de Deus no coração dos homens. Como o primado era da graça e a própria natureza humana era pecaminosa, só havia uma solução: estar completamente dependente da instituição da Igreja. Essa foi a razão para que, posteriormente, parte do cristianismo no Ocidente quisesse libertar-se da instituição da Igreja. Pouco a pouco, os homens foram se sentindo reféns da instituição da Igreja. E isso fez com que alguns apelassem para se libertar dessa instituição e assim apelassem a um relacionamento subjetivo, interno, a fé somente, que terminava também sendo causada pela graça de Deus somente. A graça de Deus entendida igualmente como um atributo divino, pura e simplesmente. Os padres capadócios no Oriente cristão ortodoxo ensinavam ao contrário, ensinaram à Igreja Ortodoxa que o pecado não tornou o homem, não transformou a natureza humana a ponto de ela tornar-se uma natureza pecaminosa. Apenas
emprestou a essa natureza uma tendência pecaminosa. O homem, portanto, permanecia naturalmente bom, essencialmente bom. O homem é bom por natureza. É isso que afirma a Igreja Ortodoxa até hoje. E o remédio da graça não é apenas um favor perdoador divino, como um atributo de Deus vindo ao coração dos homens. A graça divina é muito mais que um atributo divino, e um favor divino, e um perdão divino. A graça divina é o próprio Deus encontrando-se com a natureza humana. Por isso, os padres capadócios ensinaram a doutrina da graça incriada. A graça não apenas como um mero atributo divino, mas como sendo um modo de existência divino, que se manifesta nos homens que manifestam fé verdadeira. E isso acontece numa sinergia perfeita, nos mistérios divinos, no momento exato ou nos momentos exatos em que a graça incriada, esse modo de existência com o qual Deus se aproxima do homem e se relaciona com ele, nos momentos exatos em que a graça incriada dá os primeiros passos na direção do homem, são exatamente esses momentos em que, simultaneamente, sinergicamente, a natureza boa do ser humano manifesta a fé verdadeira. E assim, o ser humano dá passos, os primeiros passos, na direção do encontro efetivo com Deus, no encontro verdadeiro com Deus, no encontro pessoal com Deus. Isso aconteceu primordialmente na pessoa do próprio Cristo.